Boa tarde, meu povo, tudo bem? Continuando, eu vou ler hoje João capítulo 4, tá bom? Vou ler alguns versículos, que eu não sei se dá para ler tudo, tá bom? Então vamos lá, vamos conhecer um pouco da história de João com Jesus. João capítulo 4 diz assim: E quando o Senhor estendeu os que fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizavam, mas os discípulos que João, ainda que Jesus mesmo não batizando, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhes necessário passar por Samaria. Foi, pois, uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali uma fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso, quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida, mas os discípulos ainda não tinham voltado. Enquanto isso, Jesus sentiu sede. Aí Jesus pediu àquela mulher que era samaritana água para ele beber. Olha o que ela disse. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeus me pedes de beber? A mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Mas Jesus é diferente. Jesus, ele não faz acepção de pessoas, como a gente vê nos tempos de hoje, nos tempos de antes, né? As pessoas fazem muita acepção de um ao outro, mas Jesus era diferente. Então nós temos que ser igual a Jesus, não fazer acepção de pessoas, porque Jesus ele não fazia. Então, quando aquela mulher disse para Jesus que como Jesus falava com ela, se ela era samaritana, porque os judeus não comunicavam, quer dizer, eles não falavam com os samaritanos. Mas Jesus respondeu e disse: Se tu conhecesse os dons de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedia a ele e daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde, pois, tem a água viva? Olha só. E eis tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e seus filhos, e seu gado. Isso ela, né, questionando a Jesus. E Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, vai querer beber muito e muito mais. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu te dou lhe fará nela uma fonte de água viva, que solte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, não venha aqui tirá-lo mais. Muito engraçado, né? Ela conversando com Jesus, né? Aí disse-lhe Jesus: Vai chamar o teu marido e vem cá. Olha só, né? Aí ela vira para Jesus e disse: A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Aí Jesus disse: Disseste-lhe. Jesus disse: Bem, não tem marido. Dissesse bem, ela não tem marido. E o que ela tinha ainda não era dela, né? Porque tivesse 5 maridos e o que agora tem não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, veja que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte e vos dizei que é em Jerusalém lugar onde se deve adorar. Olha que maravilha. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê em mim que a hora vem, nem neste monte, nem em Jerusalém adorarás um Pai. Vos adorarás o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos. Por quê? A salvação vem dos judeus. Tem gente que adora, não sabe nem o que está adorando, mas nós sabemos que adoramos um Deus vivo, poderoso.